Moção 3052, congratulatória à atleta Miriam Amaro de Oliveira Bittencourt pelas conquistas do segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Natação para Pessoas com Deficiência na modalidade nado costa 100 metros em competição realizada nos dias 13 e 14 de setembro próximo passado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 3053, comemorativa ao Dia do Radialista, 21 de setembro. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 3054, comemorativa ao Dia do Jornaleiro, 30 de setembro. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção comemorativa ao Dia do Policial Civil, 20 de setembro. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 3057, congratulatória ao excelentíssimo desembargador Dr. Ivan Ricardo Gariz de Sartori, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela instalação da Vara da Fazenda na comarca de Jacareí. Autor, vereador Edinho Guedes e Hernani Barreto. Moção 3059, de cumprimentos ao excelentíssimo juiz Dr. Eurípides Gomes Faim Filho, responsável pela Vara da Fazenda Pública instalada na comarca de Jacareí no último dia 17 de setembro. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 3067, congratulatória ao Tenente-Coronel PM Custódio Alves Barreto Neto, pelos relevantes serviços prestados à comunidade jacariense durante o período que esteve no 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 3075, congratulatória ao Hospital e Maternidade São Francisco de Assis e à Empresa Única Gestão Transparente em Saúde, pela nova unidade de diálise no Centro de Nefrologia de Jacareí, a ser inaugurada no dia 4 de outubro do corrente. Autora, vereadora Ana Lino. Moção 3084, congratulatória ao Grupo Humanidas Trupe pelo excelente trabalho social que desenvolve. Autor, vereador Fernando da Ótica. Não há mais moções, senhor presidente. Solicito, então, que sejam lidos os requerimentos que necessitam de apreciação do plenário. Requerimento 3058 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas e constantes na região do Distrito de São Silvestre. Autor, vereador Arildo Batista. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3060 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas nas proximidades da Escola Técnica Estadual Cônego José Bento, mais conhecida por Escola Agrícola, localizada na Avenida 9 de Julho, no bairro do Avareí. Autor, vereador Hernani Barreto. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3061 ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a mudança para mais perto da faixa de pedestre do ponto de ônibus existente no quilômetro 89,7, na rodovia General Eurílio de Jesus Zerbini, no sentido centro-bairro, próximo do Bandeira Branca 1, neste município. Autor, vereador Arildo Batista. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3063, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando colocação de iluminação pública na Estrada da Granja, área rural, localizada no bairro Santana, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3064, a JTU Jacareí Transporte Urbano, solicitando a disponibilização de mais ônibus na linha circular 3, percurso Centro-Parque Meia-Lua, no período das 17 às 20 horas. Autor, vereador Valmir do Parque Meia-Lua. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3065 à concessionária Rota das Bandeiras, solicitando a pintura de faixa para a travessia de pedestres no antigo traçado da rodovia Dom Pedro I, no trecho entre os bairros Chácaras Reunidas, Igarapés e Bela Vista 2, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua.
Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3071, a CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, solicitando a apuração das fontes de poluição lançadas no córrego localizada na Avenida Malak Assed, próximo a Schrader Brasil Limitada, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3076, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a poda de árvore existente na Avenida Lourenço da Silva, em frente ao número 676, no Parque Meia Lua, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3077, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a poda de árvore existente na Avenida Lourenço da Silva, em frente ao número 690, no Parque Meia Lua, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis nessa comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3078, a EDP Bandeirantes de Energia S.A., solicitando a poda de árvore existente na Rua Havaí, em frente ao número 485, no Jardim Flórida, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3081, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a urgente remoção de entulhos e lixos acumulados em terreno de sua propriedade, situado ao lado do número 206 da Rua Professor Alfredo Sedalírio de Moraes, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3082, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando providências quanto à luminária que permanece acesa 24 horas na Rua Guilherme Flessati, em frente ao número 20, no Jardim Paraíso. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3085, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a urgente substituição de lâmpadas queimadas em postes existentes na Praça Independência, próximo ao número 126, no bairro São João, neste município. O autor pediu para que nós lêssemos: ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Jacareí, ouvido e aprovado o egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a urgente substituição de lâmpadas queimadas em postes existentes na Praça Independência, próximo ao número 126, na frente do prédio da JAN, no bairro São João, neste município. Autor, vereador José Francisco. Requerimento em votação. Os favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3086 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de policiamento ostensivo no Parque Santo Antônio, no Jardim Maria Amélia e região. Autor, vereador Maurício Raca. Requerimento em votação. Os favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 3087 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas ostensivas no Largo do Riachuelo e na praça conhecida por Praça da Lavalpa, situada entre as ruas Eduardo Six, Luiz Simão e Nicolau Mercadante. Autor, vereador Maurício Raca. Requerimento em votação. Os favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Não há mais requerimento, senhor presidente. Solicito então que sejam lidos os pedidos de informação. Pedido de informação 3068. Refere-se ao chafariz, outrora existente na Praça Conde Frontin, Centro. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 3072 refere-se à responsabilidade financeira pelo reparo que está sendo realizado
para sanar o vazamento do esgoto nas tubulações que fazem parte da estação elevatória de esgoto final do Jardim São José. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Senhor presidente, Pois não. só pela ordem, gostaria aqui já de fazer a resposta para esse pedido de informação, até para que fique claro para a população também. O processo ainda do recalque da rede de esgoto coletado do Turi, ele está em processo de teste. E para quem já trabalhou em fábricas, que mexe com tubulação, sabe que quando você faz teste com líquidos, você tem, obviamente, os vazamentos. E a empresa, a Galvão, ela vem fazendo os ajustes e, portanto, os custos, a responsabilidade é da empresa que fez todo esse trabalho. Portanto, não há custo para o município, faz parte do procedimento. Então, eu espero ter esclarecido aqui para o nobre vereador que a responsabilidade é da empresa Galvão, que é responsável por todo esse trabalho feito na coleta do esgoto do Turi. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento rejeitado por 8 votos contrários. Pedido de informação 3073 refere-se ao recolhimento a título de ISS aos cofres da municipalidade no primeiro semestre deste ano pela concessionária CCR Nova Dutra, resultante da exploração da praça de pedágio instalada em Jacareí. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, também gostaria já de responder aqui ao nobre vereador, para a população, que o valor arrecadado de ISS da CCR Nova Dutra no primeiro semestre foi exatamente de R$ 1.375.981,30. Pela ordem, senhor presidente, complementando a informação do novo vereador Arildo, eu gostaria só de esclarecer quanto ao item 2, que fala como esse dinheiro seria aplicado no município. E o próprio Código Tributário Nacional fala que quando se trata de impostos, nós não temos como dar uma destinação. Então, isso entra dentro do poder discricionário, e para que fique bem claro para as pessoas que nos assistem, poder discricionário é um nome difícil que está na lei, mas que quer dizer, o gestor tem a liberdade para gastar com a área A, B ou C. Então, isso daí não tem como a gente definir. Lógico que o vereador está fazendo o papel dele, mas a gente tem que cumprir a legislação. Eu sou contrário. Inclusive, eu queria aqui falar a respeito de uns dados importantes, que todas as cidades lindeiras da rodovia Presidente Dutra, ela é também privilegiada pelos pedágios, não só do município, mas de São Paulo até o Rio de Janeiro. Você entendeu como é que é? O Maurício está falando que não é mais, mas era assim antes. Comentário que até na época nós conversamos. Pela ordem. Lembrando que não cabe debate de pedido de informação, o que cabe é a justificativa de voto. Então, na época, os valores eram muito mais considerados, inclusive, do que hoje. Tá? Mas depois a gente fala sobre isso, sobre essa matéria, com mais tranquilidade. O seu voto, vereador? Meu voto é, devido à explicação do nobre vereador Arildo, que falou até em números arrecadados, não há necessidade de votar favorável, porque quem está em casa está ouvindo e ouviu as explicações. Justificando o voto, senhor presidente, como bem disse o vereador Hernani, viu, Valmir, todos os impostos entram, se somam tudo, e o prefeito destina para onde ele quer. E ele faz, muitas pessoas até pensam que muitas obras para serem feitas passa por votação na Câmara, e isso é importante até a nível de informação para as pessoas, como eu estava no Parque Imperial esses dias atrás, e me falaram que o asfalto lá passaria por votação na Câmara. Não passa. O prefeito é que destina o dinheiro aonde ele quer destinar. Depende dele querer fazer isso ou aquilo. Muitas das obras não passam por votação na Câmara. Meu voto é favorável ao pedido. Senhor presidente, só deixando muito claro, acho que o vereador Arildo já falou, mas o Código Tributário, a principal característica dele
não tem não ter fim definido. O vereador tem que saber isso. As taxas são destinadas rubricada por conta de serem taxas. Impostos não têm fim definido. Eu acho que é legal a gente saber dos códigos tributários também. Eu sou contrária, até porque a resposta foi colocada pelo vereador Arildo. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por 7 votos contrários. 8 votos contrários. Pedido de informação 3074 refere-se à continuação da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em... Senhor presidente, também já aqui esclarecendo o pedido de informação. Na verdade, o que está faltando ali é um último trecho que compreende aproximadamente 1,5 km, que deve chegar ali, passar ali por baixo daquele viaduto e vai ligar ali ao Meia-Lua. Aproximadamente 1,5 km. Na verdade, não existe cronograma, vereador, porque essa obra ela ainda não foi licitada, não tem uma empresa vencedora, portanto, essa obra não tem como fazer um cronograma. O que, na verdade, será feito esse ano ainda, será aberto pela Prefeitura um processo de licitação. E aí sim, após o processo de licitação, a empresa que ganhar, aí sim haverá um cronograma. Portanto, essa pergunta, na verdade, acaba não sendo necessária a resposta, porque a obra ela ainda não existe. Mas começa o processo esse ano ainda. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por 7 votos contrários. Não há mais pedidos de informação nesta manhã. Solicito, então, que sejam lidos os votos de pesar. Pesar pelo falecimento de Mário Adachi, formulado pelos vereadores Ana Lina, Edgar Sasaki e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Roberto Pereira da Silva Júnior, o Morteba, formulado pela vereadora Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Luiz Gonzaga Santana, formulado pela vereadora Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Marta Silvério Faria, formulado pelo vereador Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Antônio Cláudio Gomes Moreira Monteiro, formulado pelo vereador Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Vicente Ricardo Fulfaro, formulado pelos vereadores Hernani Barreto, Edinho Guedes e Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Elisete Soares da Silva Gomes, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Lauro Gale, formulado pelo vereador Maurício Raca. Pesar pelo falecimento de Gécio de Souza, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua.